Olá pessoal, eu sou a professora Micene e hoje eu comentarei sobre os acidentes ósseos do fêmur e da patela. O fêmur é o osso longo de maior comprimento e mais pesado do corpo, constituído então pelas epífises proximal e epífise distal. Em sua porção proximal, observa-se uma superfície arredondada, lisa, que é chamada cabeça do fêmur, que entrará em contato com a face semilunar do acetábulo, formando então a articulação coxo-femoral. É possível notar na sua superfície medial uma depressão chamada de fóvea da cabeça do fêmur, que serve como ponto de fixação para o ligamento da cabeça do fêmur. Ainda na porção proximal, notam-se duas saliências mais rugosas, proeminentes, que são chamadas de trocânteres, trocânter maior e trocânter menor, ambos que servem para fixação muscular. Trocânter maior servindo como ponto de fixação para músculos da região glútea e o trocânter menor servindo como ponto de fixação para músculo do compartimento anterior da coxa. É possível notar entre a cabeça e os trocânteres a presença então de uma região de estreitamento chamada de colo do fêmur. O colo então sustenta a cabeça e se continua com a diáfise ou corpo do fêmur. Observando-se ainda na face medial do trocânter maior, nota-se uma depressão chamada de fossa trocantérica que permite ali a fixação de parte dos músculos glúteos nessa região. Observando-se o fêmur ainda numa vista anterior ou numa vista posterior, notam-se dois acidentes ósseos que permitem a união entre os dois trocânteres, a linha intertrocantérica na porção anterior e a crista intertrocantérica na porção posterior. É possível notar que essas linhas elas permitem então a continuidade do colo ao corpo do fêmur. Então, novamente, linha intertrocantérica na porção anterior, crista intertrocantérica na porção posterior. Ainda observando-se essas imagens, nota-se que a face anterior do fêmur na região do corpo é uma superfície mais lisa, enquanto que na face posterior apresenta-se como uma superfície mais rugosa, mais acidentada. Nessa superfície posterior, observa-se então a presença da chamada linha áspera, constituída pelo lábio medial e lábio lateral. Essas estruturas servindo então para a fixação de parte ali dos músculos do quadríceps, respectivamente o vasto medial e o vasto lateral. O lábio lateral continua-se em porção ascendente, juntamente com a tuberosidade glútea. Já o lábio medial segue em direção ascendente, onde ele vai ter então uma porção ainda com o nome de lábio medial e uma crista intermediária chamada de linha pectínea, que se estende até a base do trocânter menor. Nota-se então que a linha pectínea existe tanto no fêmur quanto no osso do quadril, servindo também para fixação muscular. Em seguida, tem-se que a linha áspera vai seguir em direção à porção distal do fêmur, dividindo-se então nas chamadas linhas supracondilares, linha supracondilar medial e linha supracondilar lateral. Seguindo ainda na porção distal, observa-se a face posterior do fêmur, que é chamada de face poplítea. A epífise distal é formada então pelos dois côndilos, côndilo medial e côndilo lateral. Entre esses dois côndilos, nós encontramos então a presença da chamada fossa intercondilar. Já na porção anterior, esses dois côndilos, eles se unem, apresentando então uma depressão rasa, que é chamada face articular da patela, para a articulação com a patela. Então, novamente, observa-se que os côndilos estão fundidos na região anterior, mas encontram-se separados pela fossa intercondilar na porção posterior. A epífise distal é possível ainda observar a presença de alguns acidentes ósseos, como por exemplo os chamados epicôndilos. Tem-se então o epicôndilo medial no posicionamento medial e o epicôndilo lateral no posicionamento lateral, ambos servindo para a fixação dos chamados ligamentos colaterais. Ligamento colateral tibial relacionado com o epicôndilo medial, ligamento colateral fibular relacionado com o epicôndilo lateral. Ainda observando pela face medial do fêmur, nota-se acima do epicôndilo medial a presença de um outro acidente ósseo denominado tubérculo do adutor, que serve para a fixação do músculo adutor magno. Nessas imagens é possível observar tanto numa vista anterior quanto numa vista medial a fixação de parte do músculo adutor magno nesse acidente ósseo chamado então de tubérculo do adutor.
Em seguida, nota-se então a patela. A patela apresenta-se formada por uma superfície superior larga, a extremidade larga chamada de base da patela, e sua extremidade inferior pontiaguda chamada de ápice da patela. Nós temos então a face anterior, que é a face mais externa da patela, enquanto ela apresenta também a face mais interna, voltada então para a região dos côndilos do fêmur, que são as chamadas faces articulares para os côndilos do fêmur, côndilo medial e côndilo lateral. Então, na patela, novamente nós temos base, ápice da patela e faces articulares para os côndilos. Face articular para o côndilo medial, face articular para o côndilo lateral. Por hoje é só. Fica aí a próxima dica para os vídeos relacionados à tíbia e à fíbula. Um abraço!